Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amadas almas, nós celebramos a festa de Cristo Rei que lhes dizia a princípio. Esta festa foi instituída aí pelo Santo Padre, de feliz memória, que descanse em paz, Pio XI. E então vamos celebrá-la aí com espírito de vassalagem e submissão a nosso Senhor. Então vamos considerar o que é um rei. Nós nascemos num país que um dia foi um império, tivemos um imperador, e hoje nós temos uma república maligna, amaldiçoada, porque foi parida pela maçonaria, como muitas delas, se não foram todas. Cristo Rei, nosso Senhor, vai explicar o Santo Padre, é um rei de origem, sangue de nosso Senhor é linhagem da casa de Davi, mas nosso Senhor também é um rei de conquista. Aí vem a obra da redenção. A redenção é conquistar, reconquistar o que o inimigo tinha levado para o cativeiro. Então nosso Senhor é rei, baixa esse título também. A realeza de nosso Senhor é o evangelho de hoje, quando está diante de Pilatos. Aí Pilatos vai perguntar a nosso Senhor se ele é rei. Sim, eu sou rei, para isso eu vim ao mundo. Mas ele vai dizer que o meu reino não procede deste mundo. Aí nós vemos que nosso Senhor tem um reino que não é da vontade democrática, não é por eleição humana, de gente piedosa ou temerosa. Não, ele é um rei posto pelo eterno Pai como o Filho de Deus, e que ele vai reinar as pessoas querendo ou não. Então nós não queremos que ele reine sobre nós, não adianta nada, ele vai reinar sobre sim. Então vemos porque o reino de nosso Senhor foi já profetizado e se cumpriu lá na Anunciação. Ele será chamado o quê? Filho do Altíssimo. E reinará na casa de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Então nós vemos que nosso Senhor é um rei, gostando ou não gostando, baixo a vassalagem, baixo seu domínio, de bom ou mau grado, senhores, todos estão baixo o cetro de Cristo Rei. Então vamos considerar o que implica para nós, em primeiro lugar, que é um reino suave. Fortiter et suaviter. Forte no modo, no ser, e suave no modo. Que é aqueles que aceitam o nosso Senhor de boa vontade, e aí são tratados como seus, de fato, com muito carinho da parte da providência do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Da parte nossa, o reino de nosso Senhor começou e nunca vai se terminar, hein? Não tem essa de falar, eu vou eleger vou me desassociar do reino de nosso Senhor e democraticamente eleger um... Não. Ou é nosso Senhor e baixo o seu reino está abaixo os seus auspícios, ou baixo o seu reino ser colocado no calabouço e está abaixo o domínio de Satanás. Não existe outra. Mas tudo isso abaixo o cetro de Cristo Rei. Para nós começou no batismo. No batismo, quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós começamos a fazer parte da Igreja de Cristo. Que na Sagrada Escritura, quando fala o reino de Deus, é semelhante a, nas parábolas, em um dos sentidos, refere-se à igreja. Porque é o corpo místico de Cristo Rei. Então, ele, no seu ser, sendo rei, a igreja também, por seu corpo místico, está envolvida nesta realeza de Cristo. Então, nós fazemos parte, como vai dizer São Pedro, de um povo real, no sentido de realeza, e de um sacerdócio santo. Essa realeza é dada independente da classe social que tenhamos. Não vem ao caso. Nenhum. Ao ter sido batizados, nós pertencemos
ao corpo místico de Cristo Rei. Então há uma nobreza de alma católica. O sangue azul de Nosso Senhor se comunica a nossas almas, sem mudar a questão das classes sociais. E quando isso era levado a sério, o pobre tinha nobreza de alma, o rico tinha nobreza de alma, a classe média nobreza de alma, que vinha da virtude do catolicismo, desta ordem social que foi imposta por Cristo via Igreja Católica. Então, aqui não é questão de luta de classe, nem TL, nada dessas coisas, mas a nobreza de alma que procede de pertencer a Nosso Senhor pelo Santo Batismo. E a Santa Igreja Católica são batizados validamente, pertencem à Igreja Católica. Então, pois, Nosso Senhor começou esse domínio sobre nossas almas. E qual que é esse domínio? Nosso Senhor nos arrancou do pecado original, baixo o reinado de Satanás, e nos colocou baixo os seus auspícios, seus cuidados, a tal modo que nos dá a sua vida. Esse é o germe, esse é o princípio vital da nobreza católica. Quando o católico peca, seja qual for o pecado, ele se perde a sua nobreza de alma de cristão. Quando o católico vive lesado como um mundano, um perdido, um falso católico, ele joga sobre a veste da graça a nódoa infernal da impureza, da mentira, do que for, da onde que for, do mal que vem do inferno, ou seja, do pecado. Então, essa falta de dignidade, no sentido pleno da palavra, de ser o quê? Da nobreza de Cristo. Vassalagem. Essa pertencer à corte de Nosso Senhor. Vocês poderiam dizer, mas padre, isso parece muito utópico, muito... Nós não nascemos em corte nenhuma, estamos baixo esse sol escaldante. Nossa questão da nossa vida é simples. Pois então, se nós temos essa visão, transladando do material que vivemos para o espiritual que devemos viver, nós vamos perder de vista o céu. O céu é o reino de Nosso Senhor, onde que todos os seus estarão, e no céu vamos reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se nós não temos essa visão de nobreza de Cristo, de pertencermos ao corpo místico de Cristo Rei nesta terra, nós também perdemos a eternidade, que é reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Então, senhores, aí vemos um meio muito eficaz de tirar esta vileza que o pecado causa em nossas almas. Da mesma forma que, falando dos governos humanos, foi todos os reinos, e os que restam são pobres, infelizes, indignos desse nome, perdeu aí a essência de um rei representar Deus na terra, reinar por Deus, governar as almas por Deus. Este é o princípio monárquico. E as pessoas que viviam baixo um cetro de um rei, todas, no Novo Testamento, os reis ungidos pela igreja, o catolicismo em alta e em profundo. Por quê? Porque faziam parte de um povo real, movidos por um cetro, por uma coroa, não do Dom Pedro I ou II, mas de Nosso Senhor. Quando se tira Nosso Senhor, aí temos o mundo e nós, e se esquece o céu. Se perde a nobreza de alma. E foi o que aconteceu, e tem acontecido, desde as repúblicas maçônicas, com esse humanismo implantado. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Nós esquecemos que o nosso Senhor é Rei, que nós pertencemos ao corpo místico de Cristo Rei, que nós devemos ter nobreza de alma, porque a nobreza obriga a ter vida nobre de Cristo, não é de frescuras, de ostentações ou de coisas para ser... Não é isso, é de virtude. A nobreza católica obriga a ser virtuoso, sermos virtuosos, a termos dignidade de alma. Mas por quê? Porque esta alma está enobrecida
com o sangue de Cristo Rei. Aí, senhores, a nossa vida muda. Santidade é o sinônimo dessa nobreza. Virtude provada e aprovada é o nome dessa nobreza de alma. A modéstia também, porque não é um pedaço de carne que vai se assar no quinto dos infernos, lá no churrasqueira de Satanás. Não, minha alma, meu corpo é um templo do Espírito Santo. Por isso a modéstia vai ser um encanto dos homens, das mulheres, de Deus. Não vai ser um adorno para vir à missa, não. Porque a nobreza obriga sozinho, acompanhados com os de casa, à missa e aonde estivermos. O sangue de Nosso Senhor nos acompanha sempre. A minha oração vai ser diferente. Vou render contas ao Rei que deu a vida para salvar minha alma e para que eu fosse todo dele. Não vai ser um jugo de render contas piedosas, de ter que ter um número de devoção que eu tenho que fazer por fazer, por fazer, por fazer. Vai ter gosto. Porque eu rezo. Porque estou ali unindo a minha alma ao Rei que deixou o céu para vir a esta terra infeliz, para que eu pudesse chegar triunfante no céu. Olha o benfeitor das nossas almas, que é nosso Rei. Nosso rosário não vai ser aquele parto de mamute, ou nosso terço, porque estou ali me unindo à Rainha Celestial, que também é minha mãe. E por graças a quem? Ao Rei que na cruz me deu, mãe minha, eis aí tua mãe também. Vai ser tudo diferente, senhores. A nobreza obriga e ela facilita, o que sem ela tudo se transforma em pesado, sem sentido, desgastante e realmente uma tortura para as nossas almas. Então começa por aí o reino de Nosso Senhor sobre as almas que Ele resgatou pelo seu sangue, pela aplicação dos sacramentos, a começar do batismo. E como é um Rei perseverante, cada confissão, cada comunhão, Nosso Senhor nos aproxima cada vez mais do seu reino, do seu trono e do seu cetro. A tal ponto que Nosso Senhor, a diferença dos governos humanos, nunca se cansa de nós. É mais uma razão a mais para estar sempre de bom grado baixo os auxílios deste Rei. Mas tudo tem limite, porque no reino da misericórdia e bondade de Nosso Senhor não falta justiça. Aí vamos lá, a segunda parte do que tem a lhes dizer. Quando nós não vivemos isso, aí nós vamos cair baixo o outro aspecto do cetro de Cristo Rei. Nosso Senhor faz de tudo para as nossas almas e cada um sabe disso. E quando nos entregamos a Nosso Senhor e a graça de Deus reina em nossa alma, é a maravilha, é uma antecipação do céu na terra. Mas quando voluntariamente nos afastamos de Cristo, aí nós estamos nas trevas exteriores. A modo de analogia, assim como a República destronou aqueles que a Igreja ungiram para governar os países católicos, aí caíram o quê? Na vontade dos homens, influenciado pela maçonaria e essa desgraça que nós temos por governante, certo? Da mesma forma, quando nós tiramos a Nosso Senhor, nós somos entregues aos desejos do nosso coração. E quem vai governar um coração sem Deus? O diabo. A analogia parece ser cruel. Da mesma forma que o Lula é o diabo para o Brasil, sem Cristo, nós não vamos falar, eu vou governar minha alma sem Deus e sem diabo. Não, Ele vai ser o governante das nossas almas. Por quê? Porque sem Nosso Senhor, o homem é capaz das maiores atrocidades que sem a ajuda do mal ele não conseguiria fazer. Não existe um homem sem Deus, assim, neutro, não quero nem céu e nem inferno. Não existe isso. E aí é a história de todo o desbaratar da ordem de Deus. Na sociedade, nós vemos este humanismo, liberalismo, a democracia e as estupidezes. Hoje, em alguns estados, em
suas prefeituras segundo turno, sabe Deus que vai sair dali. Sendo a vontade do homem sem Deus, só pode sair desgraça. Entre muito grave e menos grave. Não tem outra possibilidade. Agora, falando da nossa vida, sem nosso Senhor sendo o Rei, o centro, o princípio e o fim da nossa existência, nós estamos já, da mesma forma que está abaixo o seu cetro, antecipar o céu, sem o seu cetro amável, afável, de boa vontade ali sendo honrado, nós estamos baixo o seu cetro, mas os efeitos inevitáveis da sua ausência, que é o mal, por princípio, que é o diabo, que é o inferno, que é o caos, que é o ódio, que é a mágoa, que é o rancor, que é tudo isso que podemos conceber, senhores. O que é isso? Mais do que falta só o fogo e a eternidade vira inferno. Então, senhores, diante de nosso Senhor, nós temos que ter a escolha certa de ficar com Ele, custe o que custar, porque sem nosso Senhor o preço é muito mais alto. Não sejamos lesados, pelo amor de Deus. É melhor ficar com nosso Senhor para ter uma eternidade que não tem preço, do que o trocar por 30 moedas, seja quais forem essas moedinhas vis, e ter uma eternidade sem remédio. E saber que tanto no céu como no inferno está ali Cristo reinando. No céu, pelos efeitos justos da sua presença, recompensando os justos, e ele sendo prêmio, e no inferno, esmagando aqueles que não quiseram servi-lo, e esmagando-os justamente. E nisso também é bendito e magnífico o juízo de Deus. Então, senhores, não é para colocar o terror, não é para colocar o caos, mas é para nos despertar desse sono absurdo, assustador. Porque se não for este o motor do nosso catolicismo, a razão pela qual estamos aqui, para servi-lo, porque é nosso rei, não tem sentido nada mais. Porque nós não vamos ver no céu um bonachão, uma pessoa, um herói, não. Nós vamos ver nosso Deus, que é nosso rei. Então temos que despertar em nós essa nobreza de alma católica, em tudo. E tem que ser nesta vida e tem que ser agora, porque se avizinha o juízo de Deus, o juízo final, e nosso Senhor vai nos dar tempo agora. Ou o nosso juízo particular. E ali ninguém vai chegar descaradamente, porque os senhores podem dizer para o padre, padre, eu não tenho tempo, eu não consegui. Mas para Deus, quem se atreverá a dizer isso? Padre, eu não consegui. Eu não pude, Senhor, eu não tive tempo. Não deu. Quem terá coragem de dizer isso para Nosso Senhor? Sem mentir. Não deu tempo, Senhor. Sabendo que Ele é nosso Deus. Senhor, eu não consegui, eu nasci no Brasil, o Senhor sabe que lá era difícil. Estava abaixo o governo Lula. Não foi impossível, Senhor. Para nossa vergonha, os mártires baixo Diocleciano, em glória. As meninas, como uma Santa Luzia da vida, uma Santa Filomena, com 12, 13 anos, em glória. E nós aqui, os machões, cabra da peste do Nordeste ou do Norte. Senhor, não deu tempo, eu não consegui. Fazia muito sol. Os inocentes meninos lá que do berço foram para a glória também, morreram por Cristo. Ah, Senhor, eu era muito pequeno, não deu tempo. Vergonha nossa. Senhor, eu fui muito pecador, não deu tempo de se arrepender. E do alto da cruz a gente vê um Dimas, hein? São Dimas, ladrão. Ele conseguiu o paraíso com um arrependimento sincero ali. Fala, não, fui tão bandido, Senhor, que eu fui. Aí vira o alto da compadecida. Vai se entregando o pobre ao diabo porque acha desesperado da graça de Deus, que é indigno do perdão. Aí nosso Senhor vai mostrar a São Dimas e fala, meu filho, você não foi pior do que este. Te dei muito mais tempo do que a ele. Aí não tem desculpa. Então despertamos do sono. Temos que acordar. Nós precisamos acordar porque o sono entorpecedor vai atrofiando a nossa alma. E Deus não pede muito, hein? Pede que sejamos sinceros, verazes. E que tenhamos o que não
conseguimos de servir a nosso Senhor, peçamos a graça, Ele dá a graça. Eu repito e insisto, Ele não desiste de nós nunca. As nossas fragilidades, Ele tem piedade, robustece nossa alma. E não sejamos então assim como que cheio de desculpas, achando que vamos atenuar nossa culpa, não. Quem muito se desculpa, mais se culpa. Sejamos sinceros com Deus. Aí vai falar, mas e meus filhos? Eu tive um monte de filhos. Aí vai aparecer lá tantas santas com um monte de filhos. A Beata Maria Taide, ela não conseguiu fazer seu marido santo, mas ela virou santa. Seus filhos também, nenhum virou santo, mas os filhos não impediram ela de chegar à santidade. O marido até facilitou um pouco, porque era um homem rude, difícil. Vamos chegar lá, senhores, todos nós, padres também, hein? Vamos pôr no balaio aqui para não ser só o acusador. Falar, mas eu nasci na crise da igreja, Senhor. Complicado. E nosso Senhor vai mostrar todos os heróis da fé que passaram por revoluções, espanhola, Revolução Francesa, cabeça de padre rolando para todos os lados, e nenhum deles temeram morte, ninguém, porque outros Cristos na terra terminam como Cristo na cruz, Senhor. Então vemos que a nobreza nos obriga, a nobreza nos obriga a sair do leito cômodo do pecado, da desculpa, da estupidez de alma, ser medíocre e todas essas coisas. Porque com Cristo nós podemos muito mais do que nós achamos. Nós podemos ser muito mais fortes do que pensamos. Nós podemos ser muito mais do que sem Ele achamos poder fazer. É incrível. Porque com Cristo podemos ser outros Cristos. Então tenhamos esta ambição espiritual de virtude, esta emulação de concorrer com os mártires, com as virgens, com os confessores, e não ficar ali querendo entrar no reino dos céus, porque tropeçou na pedra, caiu porta dentro, isso é feio. De buscar um purgatório para chegar no reino do céu, isso é miserável. Então devemos transformar nossas ambições em ouro que ninguém pode roubar, em bens que a traça não pode roer, como disse o próprio Jesus, nosso Senhor e Deus. Então que essas considerações nos sirvam para, então, despertar essa santa ambição do reino de Deus, que é a nossa salvação eterna, que é o céu. Então peçamos a Deus nosso Senhor, por intercessão dos santos de nossa devoção, Nossa Senhora e todos os santos, cada um com seus santos de devoção, que nos desperte do sono. Não podemos servir a Cristo Rei dormindo. Não podemos. Os que dormiram, o próprio Cristo despertou, que o diga São Pedro, São Tiago e São João no Jardim das Oliveiras. Nosso Senhor não quer nos ver dormindo, porque o nosso descanso é no céu, na glória, e é um triunfo lá com Ele. Participar da glória dele, porque só podemos chegar lá baixo os méritos dele. Mas agora, quem dormir neste mundo, se acomodar com essas desculpas vis, que não condiz com a nobreza de cristão, não vai dormir nem descansar, porque o que sobra é o tormento eterno. Que Deus nos livre. Trabalhemos sem nos dar ao cansaço para obter essa salvação e um descanso junto a Deus e aos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.